A Suíça, uma terra conhecida por suas montanhas de Banks e chocolate, e também sendo um dos países mais ricos no mundo. Mas, na verdade, não deveria ser. A Suíça é um país sem litoral, sem recursos naturais, sem unificação de língua e fronteiras que não fazem nenhum sentido geográfico, e durante séculos estava cercada por impérios poderosos, em busca de conquistá-lo. Esta é a história de como a Suíça desafiou as probabilidades para tornar-se um dos países mais ricos no mundo, quando realmente não deveria. Tudo começou há 700 anos, em 1291. Três homens se encontraram pacificamente em um prado para formar uma aliança que eles prometeram a ajudar-se mutuamente nos bons momentos e ruins. Um pouco incomum para a época. Sem derramamento de sangue, decapitações ou ataques. A aliança ficaria conhecida como o Nascimento da Suíça. 24 anos depois, em 1315, esta aliança suíça lutaria contra sua primeira grande batalha juntos, na Batalha de Mollgarten, enfrentando o bem equipado e treinado exército austríaco, que estava invadindo o território suíço. Isso foi realmente uma história de Davi contra Golias. Batalha que muitos agricultores suíços nunca tinham enfrentado e haviam lutado antes, e os suíços não tinham realmente chance. Como a história conta, os suíços foram avisados por seus vizinhos sobre a invasão austríaca e rapidamente enviaram seus homens, com o apoio de outros 600 homens dos outros dois facções da aliança, para se dirigirem a Saddam e tentar interceptar o inimigo ali. Ao longo de um pequeno caminho, entre dois lagos, o povo suíço estabeleceu um bloqueio de estrada e preparou para a emboscada. O exército austríaco, nesta batalha, viu 1.500 austríacos mortos em uma emboscada pelos Aliança Suíça, formada por uma milícia de pastores e agricultores não familiarizados com os costumes. Entre os cavaleiros suíços, os confederados continuaram atacando as tropas em retirada, com algumas até optando por pular no lago em vez de enfrentar a brutalidade dos suíços. Foi uma vitória retumbante para os suíços. Confederação, e levou a uma estabilidade, expansão da Aliança Suíça na cidade de Lucerna, decidindo se juntar à aliança, e logo depois, Zurique se juntou à Suíça. A Confederação estava se tornando uma força considerável. Quantidade de território para os próximos poucos durante séculos, essas cidades suíças estiveram ligadas, unidos por alianças, assim como muitos outros. As cidades-estado italianas, isto também explica por que a Suíça não tem uma grande capital, como Paris ou Londres, mas um grupo de mais ou menos iguais. No início dos anos 1500, a Confederação Suíça estava crescendo em tamanho, derrotando os austríacos, esmagando os borgonheses e a conquista de uma reputação de ser quase invencível. 25.000 tropas suíças começaram a descer sobre o norte da Itália, conquistar cidade após cidade e até mesmo capturando a cidade de Milão. Eles pareciam franceses. No entanto, as coisas logo se tornariam imparáveis. Tomaram uma súbita. Em 1515, os franceses revidaram, lutando contra os suíços em Marino, um pequeno vila no norte da Itália. Os suíços, tropas foram esmagadas. Neste ponto, você pensaria que os suíços continuariam. Eles não lutaram nem planejaram vingança, mas o fizeram. Eles decidiram fazer algo surpreendente. Simplesmente desistir e fazer as pazes com os franceses, devolvendo-lhes a cidade de Milão. Eles não sabiam disso na época, mas esta derrota para os franceses e o fim dos combates marcaram o início da neutralidade suíça como a conhecemos hoje. Embora os suíços tivessem parado de lutar como um país, eles ainda eram notoriamente bem conhecidos por ter alguns dos lutadores mais fortes e implacáveis em Europa, e é aqui que a Suíça Confederação viu uma enorme oportunidade. Por que travar suas próprias guerras quando pode contratar, enviar seus homens para outros exércitos e fazer dinheiro fazendo isso?
as primeiras exportações da Suíça, onde soldados suíços eram comprados e vendidos para outros exércitos. Ao contrário de outras tropas mercenárias que contratavam, mercenários suíços significava: você não estava recebendo apenas alguns poucos perdidos. Tropas, mas um batalhão inteiro de tropas e oficiais trabalhando juntos como uma batalha testada. Unidade de mercenários suíços iria para lutar por quase todos os europeus poder e, em alguns casos, até lutaram um ao outro quando alugados por concorrentes. Lados dos exércitos mercenários suíços, eventualmente abolido em meados do século XIX, exceto pelo suíço do Papa, guarda que continua viva até hoje. A Suíça manteria sua neutralidade em a maioria dos conflitos até Napoleão e os franceses invadiram em 1798 e dizimaram a população. Antiga confederação de 13 estados, até este ponto, a Suíça tem sido cercado por países mais poderosos por centenas de anos e apenas conquistou outrora isolada pelas montanhas. A Suíça era como uma ilha para a maior parte da história. Não teve que lidar com guerras em curso na Europa ou novos impérios ascenderam ao poder, e tudo mudou com Napoleão. A primeira coisa que ele fez foi criar a República Helvética, uma unitária-estado com governo central, e tinha a criação da bandeira nacional suíça que ainda vemos hoje em dia. Brincadeira. Este experimento não durou muito tempo, entrando em colapso após 5 anos e tendo Napoleão a transformou de volta em uma nova e melhorada versão da antiga confederação em 1815. Após a queda de Napoleão, o Congresso de Viena completamente reestabeleceu a independência da Suíça, e as potências europeias concordaram em reconhecer permanentemente a neutralidade suíça. Essa neutralidade garantida em relação a qualquer guerra ou conflitos levaram a um enorme influxo de dinheiro de pessoas ricas para bancos suíços. Pessoas em toda a Europa estavam olhando para um lugar seguro para guardar seu dinheiro. Se seu próprio país entrou em guerra, e a Suíça ofereceu isso. Como outra grande vantagem, era que 100 anos antes, a Suíça criou um sigilo bancário, lei que torna ilegal fechar qualquer informação pessoal de qualquer pessoa que utilize uma conta bancária suíça. Enquanto o resto, a Europa estava ocupada a construir o seu próprio território. Impérios com colonização e guerras, conflitos nos quais a Suíça estava focada. Usar a neutralidade para oferecer proteção aos ricos e expandir seus braços em. Os suíços também contribuíram para os setores industrial e bancário. Muitas manobras econômicas poderosas, eles aboliram as tarifas internas, criaram uma moeda única e deu aos cidadãos liberdade de se deslocar para qualquer parte do país. Tudo isso aconteceria um século depois no resto da Europa. A Suíça estava à frente de seu tempo. Antes do franco suíço, o mercado monetário foi uma bagunça na Suíça, com mais de 860 diferentes tipos de moedas estando em circulação. Criando uma moeda única, ajudou a conectar o país naquele momento. O general Dufour percebeu que havia uma falta de coesão nacional sob a Suíça Exército e a necessidade de uma bandeira unificadora. Isso levou à bandeira suíça que conhecemos hoje, que foi desenhado para ser quadrado, assim como as bandeiras cantonais anteriores. A Suíça é apenas um dos 2 países com uma bandeira quadrada, sendo a outra a Cidade do Vaticano, protegida pela Suíça, coincidência com o guarda. Acho que não. Depois de uma pequena guerra civil, a Suíça Federação foi fundada em 1848. Diferente de qualquer outro país, a Suíça utilizava um sistema conhecido como democracia direta, onde o povo vota diretamente nas políticas em vez de sendo votado pelos eleitos autoridades. Este sistema tem 2 efeitos. O primeiro é que os impostos suíços são muito inferior em comparação com outros países, porque o público tem a oportunidade de analisar e votar sobre se uma despesa do governo será aprovado. O segundo efeito é que quaisquer grandes decisões de política pública levam em consideração muito mais tempo para ser transformado em lei, necessitando de conquistar a aprovação do público por meio de um referendo. Por exemplo,
Mulheres não teriam o direito de votar até 1971, muito mais tarde em comparação com outros países. Este sistema de direto, A democracia funciona a favor da Suíça, pois ajudou a garantir o político a estabilidade necessária para sustentar o setor bancário. O sigilo é mais uma forma pela qual o sistema bancário suíço funciona. A impressão é que os Alpes suíços proporcionam um ambiente natural para criar esconderijos, cofres subterrâneos para armazenar ouro, diamantes e outros bens preciosos para os ricos na década de 1910. Com o início da Primeira Guerra Mundial, banqueiros suíços viajaram para a França para promover serviços bancários suíços. Sigilo suíço ofereceu numerados, contas bancárias onde o nome da pessoa foi substituído por um número com vários dígitos, conhecido apenas pelo cliente, e selecionado, bancos privados, assim como muitas potências europeias, aumentou os impostos para financiar a guerra. A Suíça viu um rápido influxo de dinheiro de europeus ricos com o objetivo de proteger seu dinheiro, e desde a Suíça foi dividida em regiões que falavam línguas diferentes dos franceses. Poderia o Banco de Genebra, os alemães em Zurique e os italianos em Lugano. Se mudando, a Suíça permaneceu durante a Segunda Guerra Mundial neutro, mas em muitos aspectos, sua economia serviu às potências do eixo, armazenando ouro que a Alemanha havia roubado, e emprestou dinheiro para tanto a Alemanha quanto a Itália, para apoiá-los campanha militar agressiva dos suíços. O banco UBS chegou a manter uma conta para Hitler, estimado em 1,1 bilhão de Reichsmarks. Ao mesmo tempo, os bancos suíços também mantinham contas para centenas de empresários judeus alemães e famílias que procuravam um local de armazenamento seguro, lugar das potências do eixo devido a, em 1934, a Suíça decidiu reforçar ainda mais a aplicação de o sigilo bancário ao torná-lo um assunto federal violar qualquer sigilo bancário. Regras. Em 1940, quando a Alemanha criou planos para uma invasão da Suíça, bancos suíços começaram a transportar bens judaicos para bunkers militares subterrâneos em montanhas para proteção caso se depare com uma invasão alemã que muitas pessoas. O que se pensava era inevitável que os suíços seria capaz de se refugiar nas montanhas e combater uma guerra de guerrilha prolongada. No entanto, dado que a Suíça não tinha nenhum recurso natural e seria extremamente difícil de invadir com as montanhas terreno, a Alemanha acabou decidindo não, e a invasão nunca aconteceu. A Suíça continuaria com sua neutralidade diplomática até o fim da guerra, por mais estranha que pareça. A Suíça tende a brilhar mais quando outros países entram em guerra. Pessoas ricas fogem para a Suíça em busca de segurança ou escolhem transferir seus ativos para lá para evitar sendo fortemente tributados durante os esforços de guerra. Intensificar sem ter estado envolvido em guerras, as cidades suíças durante as guerras mundiais tinham se beneficiado muito por não ser destruída em comparação com o resto da Europa. Isso ficou claro para o resto do mundo que a Suíça poderia ser um bote salva-vidas para abrigo durante uma tempestade após a Segunda Guerra Mundial. Descobriu-se que as potências do eixo ativos foram armazenados na Suíça. Muitos bens roubados durante as guerras lá. Houve muitos apelos pela remoção do banco sigiloso por parte do Reino Unido e da França, que eram sem sucesso durante o século XX. Também haveria a formação United Nations, uma organização global com o objetivo de unir países para resolver conflitos e evitar uma outra guerra mundial. De acontecimentos que trazem países juntos pela paz e pela resolução, a UE também foi formada em 1993 para trazer benefícios econômicos e unificação política em todo o continente. Você pensaria que a Suíça estaria na Europa a apoiar totalmente isso e participar de ambos imediatamente. Certo e errado. Se há uma coisa que os suíços odeiam que está sendo controlado ou necessitando de aprovação de terceiros. É por isso que a Suíça optou por não aderir à UE e só aderiu à ONU depois de 2002, embora sua sede estivesse em Genebra.
O setor bancário suíço continuou sendo uma indústria dominante na Suíça, com ativos bancários totais que somam milhões, mais de 3 trilhões de dólares acima do PIB suíço. Os bancos suíços administram atualmente 2,4 bilhões de dólares em ativos, mais do que qualquer outro país do mundo, com a maior parte da riqueza originária da França, Alemanha e Arábia Saudita. Enquanto a Suíça já implementou algumas medidas para garantir a legitimidade de como os ativos foram conquistados, mas ainda existem um número razoável de controvérsias. São uma das razões para os ricos do mundo preferirem os bancos suíços. A reputação de ser garantia de estabilidade, em comparação com os bancos britânicos e americanos, passaram a se concentrar mais em ganhar dinheiro e assumir riscos do que manter a estabilidade dos fundos de seus clientes. Embora isso ajude a trazer mais riqueza para os banqueiros e a economia, isso pode levar para corridas bancárias e outros colapsos. É por isso que os bilionários escolhem investir em bancos suíços, mesmo quando os bancos suíços têm taxas de juros negativas, onde você tem que pagar juros sobre seu dinheiro para mantê-lo armazenado em uma conta bancária suíça. Existe confiança nos bancos suíços que não pode ser igualado por outros bancos no SA ou outras partes do mundo. Ao lado, o setor bancário suíço possui uma longa tradição em fabricação especializada de alta qualidade em coisas como relógios, químicos, óticos e produtos farmacêuticos para alimentos. Eles também são reconhecidos mundialmente por terem alguns dos melhores queijos e chocolates do mundo. E quanto à inventividade, existem muitas coisas que você provavelmente não sabia onde os suíços, incluindo folha de alumínio, velcro e a escova de dente elétrica. A Suíça também possui um sistema integrado de trens que ajudam a impulsionar a economia suíça, através do transporte de turistas, para os trabalhadores que se deslocam diariamente para as montanhas, cidades e cargas por toda a Europa. Os trens suíços fazem jus à sua reputação de ser limpo, confortável, caro e quase sempre pontual. Nos dias de hoje, a Suíça tem uma das mais altas qualidades de vida, baixa taxa de criminalidade, Desemprego e atrai mais de 4 milhões de turistas todos os anos com sua natureza, beleza, onde muitos grandes impérios e repúblicas surgiram e caíram. A Suíça sobreviveu a tudo. Probabilidades com recursos naturais limitados, a Suíça soube aproveitar sua capacidade de inovação, neutralidade e confiança para ascender a uma das nações mais ricas da Europa. A Suíça pode ser um lugar lindo, retirar-se do mundo exterior e de botes salva-vidas para se abrigar em caso de tempestade. Um levantamento nacional realizado anualmente pergunta aos suíços aquilo que eles associam ao seu país, e todos os anos as mesmas duas respostas surgem com mais paz e neutralidade. Ambas as razões ajudam a explicar como a Suíça se transformou em uma potência bancária e uma das nações mais ricas do mundo, graças. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever. Acesse nosso canal para mais vídeos como este.